Irritabilidade é um sentimento muito complicado. É um sentimento que acontece com todo mundo e ela acontece principalmente da forma mais branda, é claro, no dia a dia, quando a gente está tendo as nossas tarefas, nossas atividades, estamos envolvidos em cumprir algumas tarefas que a gente acha importante, e normalmente, por natureza nossa, a gente não se prepara e não admite a possibilidade de alguma coisa dar errado no meio do caminho. Então, quando a mente não abre espaço para dar errado, abre um espaço enorme para a irritabilidade. E é esse sentimento devastador que ele, claro, ele se torna mais devastador ainda conforme o tempo e a intensidade do sentimento fosse repetindo, aí acaba gerando sintomas típicas dos casos crônicos, quando você vivencia essa sensação de forma muito repetida. E muita gente não consegue sequer controlar a irritabilidade. E exatamente nesse ponto aí que a gente vai precisar começar as explicações do porquê que isso acontece. E para começar, é muito importante dividir com quem está assistindo que na medicina oriental, tudo que a gente sente, não, olha só, isso é importante, não é de forma alguma psicológico. Não é. É fisiológico. O que a gente sente, primeiro, está na fisiologia do organismo. Por que eu estou falando isso? Porque cada órgão nosso está relacionado com sentimento. Então, se a gente está sentindo algo que está um pouco desequilibrado, um pouco exagerado, é sinal que, primeiro, o órgão está desequilibrado. Quando o órgão está bem, está saudável, está equilibrado, o que acontece? Esse sentimento ele não aflora com intensidade muito forte e a pessoa acaba ficando bem, fica em equilíbrio. E aí o que acontece? Para eu poder explicar essa parte dos órgãos, eu preciso também explicar sobre o Tao, que é o Yin e o Yang. Então, são duas coisas para poder falar, sobre o Yin e o Yang e sobre o sentimento dos órgãos. Então, vamos começar pelo sentimento dos órgãos, a qual eu vou começar a falar. Vou falar de 5 órgãos. Órgãos e vísceras, né? Porque a gente vai citar o estômago também, que é uma víscera. Eu vou mostrar para vocês o quanto um órgão é capaz de interferir na mente de um ser humano. Vamos começar, por exemplo, pelo baço. Depois do estômago vem o baço. O baço é um órgão importante que tem a função de separar as vitaminas e os minerais dos nossos alimentos. Então, para que o baço ele funcione corretamente, então é preciso você saber fazer uma boa nutrição, tomar bebidas quentes, alimentos mornos também, evitar alimentos frios, o baço ficar saudável. E aí vamos falar sobre o sentimento do baço, o desequilíbrio do baço. O desequilíbrio do baço é a ansiedade. A ansiedade ela está diretamente ligada ao baço. Uma pessoa que tem a tendência à ansiedade, automaticamente já tem detectado um desequilíbrio do baço. O órgão baço está afetado, está com energia acelerada, uma energia que está yang demais. E aí o que acontece? A pessoa vivencia o sentimento com essa intensidade. E aí que a gente vai falar do Tao. Começando pelo baço, a gente aproveita e fala do Tao, o Yin e o Yang. O Yin Yang, na verdade, é nada mais, nada menos do que a gente tem que sempre lembrar dessa frase: tudo que é demais está errado, tanto para mais quanto para menos. Então, o mais importante é o equilíbrio. Foi demais, tudo na vida que é demais é errado, tudo que é de menos, demais, está errado. Esse é o equilíbrio Yang, quando a gente procura fazer o equilíbrio, para nada ficar de mais, nada ficar de menos. Enfim, Yang é como se fosse pisar no acelerador, Yin é como se fosse pisar no freio. E na vida a gente precisa pisar nos pedais de uma forma equilibrada. Se na vida a gente está pensando que está fazendo muita coisa,
é sinal que tem que parar. Ou o contrário, quando a gente está deixando de fazer muita coisa, é sinal que tem que começar a fazer. E é a mesma coisa os nossos órgãos. O funcionamento dos nossos órgãos, quando começa a acelerar demais, gera sentimentos demais. Então, quando o baço começa a funcionar demais, gera ansiedade demais. A mesma coisa acontece com o pulmão. O pulmão é diferente, não é a patologia do pulmão não está no de mais, está no de menos. Então, quando o pulmão ele está fragilizado, ele não está funcionando bem, o que acontece? O nosso sentimento é a tristeza. Então, um pulmão fraco gera tristeza. E aí, no caso, na analogia com o tal, o pulmão está em demais, está no freio demais. Tristeza demais afeta o pulmão. Pulmão fraco deixa a pessoa triste. É uma reação de simbiose entre órgão e sentimento. E aí, a gente vai continuar falando agora, citando o coração. O coração é o órgão mais curioso de todos, porque o sentimento do coração é a alegria, é a euforia. Enfim, uma pessoa que sente a vivência, a oportunidade de ficar eufórica demais, de uma forma exagerada, ela já está automaticamente machucando o coração. Então, ficar feliz demais machuca o coração. Esse é um sentimento também que tem que ser considerado. Agora, uma víscera. Vamos falar do nosso estômago. Olha só como é que funciona o negócio. Pensar demais, a mesma coisa, todo dia, o mesmo assunto ao longo de meses, ao longo de anos, machuca o estômago. Se chama pensamento obsessivo. O pensamento obsessivo gera desequilíbrio no estômago. Então, muitas vezes, o estômago já não está bem. E aí a pessoa já tende a cair também nessa tendência a pensar de forma obsessiva. E a mesma coisa acontece, finalmente, com o órgão que é o tema da nossa conversa aqui, que é o fígado. Fígado, o sentimento do fígado é a irritabilidade, é a raiva, é o ressentimento também. Fígado, ele, quando está muito acelerado, ele acelera tanto a energia que ele acaba com a energia parada, estagnada. E isso aí acaba mexendo na mente da pessoa. Um fígado estagnado gera irritabilidade, a pessoa fica mais irritada. Aí exatamente o ponto exato do porquê que a pessoa não consegue deixar de ficar irritada, porque o fígado dela está muito desorganizado energeticamente.